participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de resultados da EQTPrev, a Fundação de Previdência do Grupo Equatorial. Todos os meses preparamos esses materiais para mantê-los informados em relação ao desempenho dos nossos planos de previdência. Agora, vamos conferir como foi o mês de fevereiro de 2025. Vem comigo! Como de costume, vamos iniciar aqui com o cenário global, né? No cenário global, gostamos sempre de abordar Estados Unidos, Europa e China. No mês de fevereiro, os Estados Unidos, os ativos reagiram à forte probabilidade de queda na atividade econômica, né? Gerando incertezas sobre a atuação do Banco Central em relação à condução dos juros, né? Existe uma expectativa lá nos Estados Unidos de redução da taxa de juros. Na Europa, né, a zona do euro, o mês ele foi marcado por declarações de expansão fiscal, com foco aí na defesa da infraestrutura entre os países membros aí com destaque para a Alemanha. E a China, né, o governo chinês, a gente vem sempre falando aí que ele tem uma expectativa de crescimento alta, né, de 5% para o PIB, né, mas ele trouxe metas mais ambiciosas aí de apoio fiscal e monetário, né, em relação ao país. Passando aqui para o próximo slide, a gente observa uma perspectiva para o cenário global de PIB, né, por exemplo, o PIB global para 2025 a expectativa é de 2,8, né? Para Estados Unidos é de 2,1, sendo que em 2024 foi de 2,8. Para a China, apesar de ter uma meta aí de 5%, a expectativa é de 4,2. E a zona do euro, a gente observa a economia ainda fraca, a expectativa é de 0,9. E se a gente observar nos 2 anos anteriores também foi uma economia fraca, né, de crescimento fraco, né, considerando aí os 3 últimos anos. Nos Estados Unidos, a gente precisa falar aí da taxa de juros, né, que é a projeção das taxas de juros para os Estados Unidos. Existe uma projeção de queda, né, para os próximos meses aí, para que ela fique aí próximo de 3,8 e 4, né? Isso aqui para dezembro de 25. Então, isso para o cenário inflacionário é um pouco preocupante, né? Que a gente sabe que se reduzir a taxa de juros, a inflação ela aumenta porque você acaba levando mais dinheiro para o mercado. Então é algo que tem que sempre que estar sendo estudado, que é justamente a taxa de juros, e no próximo slide aqui a gente traz a inflação. Então a inflação dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos, a gente observa que ela bateu um pico aqui lá em 2022, ela caiu, né? Porém ela caiu, mas voltou a subir, né? Voltou a refletir uma queda, uma alta aqui acentuada nos últimos meses, e isso torna-se preocupante justamente por conta da expectativa da queda de juros que eu mostrei no slide anterior, né? Então, uma coisa tem que ser é, é, concatenada com a outra. A gente não pode simplesmente, o Banco Central simplesmente não pode reduzir juros por conta própria, porque ele acha necessário, mas se ele fizer isso, ele vai estar prejudicando a inflação, né? Aqui, quando a gente fala de cenário local, né, cenário do Brasil, o Copom elevou a taxa Selic aqui para 14,25. Existem expectativas de mais altas aí para os próximos meses, né, podendo chegar a 14,75. Alguns analistas falam até de 15%, né? Isso aqui influencia bastante, principalmente os nossos perfis, o nosso perfil conservador, né, que é um perfil que tem ativos atrelados à Selic, ao CDI. Então a gente pode ter como base que o perfil conservador vai girar em torno disso aqui no ano, né, de 14,25 no ano, por conta que ele segue o CDI, que consequentemente segue a Selic. A inflação, a gente observa que o mês de fevereiro nós tivemos uma inflação maior do que o normal, né, do que os outros meses. Foi a inflação, inclusive, a maior dos últimos 22 anos, né? É, provavelmente não iremos conseguir atingir a meta de 3% nesse ano de 2025, né? Existe uma expectativa aí para uma inflação próxima de 5,5%, 5,8%, né? E a política fiscal, que é o que vem sendo destacado aí nos jornais, na economia, na política, o que se fala é do orçamento da política fiscal, né? Ele continua em evidência, né? E é o que mais preocupa, vamos dizer, o mercado no âmbito local.
Aqui alguns indicadores para 2025 e 2026. Então, a gente observa que o PIB para 2025 tem uma perspectiva de fechar em 1,7, a taxa de desemprego em 6,8, IPCA, que é a inflação, 5,8, e GPM também, que é um outro índice de inflação, 6,8, e o dólar, né, a taxa de câmbio, 5,90. E como eu falei, a Selic, alguns apontam aqui, nesse caso aqui está apontando em 15,50, mas em alguns lugares aponta 15, 14,75, mas o que a gente pode afirmar é que existe um viés de alta, né? Não deve fechar aí entre 14 e 25, que é o que está hoje, então ela deve aumentar mais, podendo chegar aí até 15,50, né? Aqui o retorno de alguns benchmarks, né, que influenciam na nossa carteira. Então, o que a gente pode observar? Os investimentos no exterior, que é o MSCI World, eles foram negativos esse mês, né, de fevereiro, e o Ibovespa também foi menos 2,64. Então, isso aqui puxa para baixo, principalmente aqueles planos que têm um pouco mais de risco, como o arrojado, moderado, aqueles planos que têm um pouco mais de renda variável. O que segurou esse mês? Foi o CDI, que foi 0,99%, e um pouco aqui o IMAB5 e o IMAB5+, que são os ativos atrelados à inflação com até 5 anos e com mais de 5 anos. Mas se a gente observar, eles foram mais baixos aqui do que o CDI, né? Então, eles têm um pouco mais de risco que o CDI e eles rentabilizaram menos aí esse período. E o IPCA e o INPC, como eu falei, esse mês eles vieram muito alto, né? O INPC 1,48 e o IPCA 1,31, né, acumulando aí 2% praticamente no ano. Para a Bolsa, né, o cenário de renda variável, a gente observa um preço-alvo aqui de 153 mil pontos ainda para o Ibovespa, né? Ele fechou em fevereiro a 122 mil pontos, né? E uma potencial valorização aí de 24,60%. Aqui é aquela tabela que a gente gosta de mostrar, né? No mês de fevereiro a gente observa que os piores índices foram aqueles de maior risco, que foi o Ibovespa, S&P, o dólar, e aqueles mais seguros, né, como o ouro, o CDI, eles ficaram aqui entre os principais retornos do mês. Aqui agora vamos para os resultados do mês de fevereiro de 2025. Como eu falei, foi um mês de bastante volatilidade, né? E aqueles planos e perfis com um pouco mais de risco, eles rentabilizaram abaixo do esperado, né? Por exemplo, o arrojado, ele teve um retorno de 0,25, o moderado 0,37, o conservador e os demais aqui já ficaram acima, né? O CD Alagoas também um pouquinho 0,75, porque tem um pouco de renda variável, o CV Piauí também 0,71. Mas o destaque principal é para a meta do mês. A meta ficou muito alta, né? Acima de 1,80 praticamente em todos os planos. Por quê? Porque a meta é atrelada à inflação. E no slide anterior, vou até voltar aqui, a gente observa que o INPC veio 1,48. Então a nossa meta é superar o INPC, dependendo do plano, né? É o INPC mais um número específico. Então o que a gente observa aqui? Que como ele veio 1,48, então as metas, obviamente, ficarão acima de 1,48. Então, por exemplo, Semar BD 1,81, o plano CD 1,78, né? Então, esse mês especificamente a meta ficou muito alta. Quando a gente observa aqui nos últimos 12 meses, os perfis de maior risco, por exemplo, o Arrojado, o CV Piauí, eles estão um pouco abaixo das metas, né? Os planos BDs, eles já estão bem próximos das metas. O CD conservador, ele está bem acima da meta e do CDI, né? Porque esses últimos meses, esse tipo de ativo mais conservador, ele tem sido favorecido, né? Mas nos 24 meses, a gente observa que todos os nossos planos e perfis, eles superam suas metas. Da mesma forma com 36 meses. 36 meses aqui, todos os planos e perfis acima das metas estabelecidas. E aqui as nossas alocações, né? Os planos BDs aqui 98%, 99% renda fixa, né? CELPA-P e CELPA-R da mesma forma, praticamente tudo aqui dentro da renda fixa. O plano BD Alagoas e o CD Alagoas, como eu falei, o CD Alagoas ele tem um pouquinho mais de diversificação. Ele tem aqui renda variável, tem estruturado. Então, até por isso que ele teve um retorno um pouco menor do que os BD, se observar no slide anterior, mas é justamente por conta dessa diversificação. Então, aqui ele tem 81% renda fixa e os demais aqui diversificados. BD e CV Piauí da mesma forma, tem um pouquinho de diversificação,
o CV Piauí um pouco mais, né? 81% renda fixa e cerca aqui de 9% em renda variável, estruturado 8,94%. Os planos de Goiás, eles têm um pouco mais também de diversificação, inclusive tem investimentos no exterior, né? E os nossos perfis, né? O CD moderado, ele já é bem mais diversificado, que a gente observa que é 56% em renda fixa, ele tem renda variável, estruturado, imobiliário, é empréstimo, né? Cooperação com participante, investimento no exterior. Enquanto o arrojado ele já tem um pouco mais de renda variável, 23%, estruturado perto de 11% e investimento no exterior perto de 8%. Em relação ao mês de fevereiro seria isso. Espero acompanhá-los vocês aí no próximo mês de março e peço que compartilhe esse vídeo com os participantes que vocês conhecerem para que eles tenham acesso às informações da EQT Prev. Então, mas agradeço e até breve.